última vez que eu falei, há 15 dias, um pouco mais, não sei, eu falei sobre acerca dos pensamentos de Deus não serem os nossos pensamentos e acerca de que o Senhor, os pensamentos do Senhor não mudam. O Senhor não muda. E acerca disto, ou seja, sobre a imutabilidade de Deus, ou seja, sobre o facto de Deus não mudar. Deus não muda. Eu gostava de, nesta manhã, apresentar-vos alguns pensamentos. De facto, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Em Malaquias, no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, no capítulo 3 e verso 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, o Senhor, não mudo. O Senhor não muda. Em Tiago, capítulo 1 e versículo 17, diz assim: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu, Senhor, não mudo. E Hebreus, logo atrás, capítulo 3 e 13, aliás, capítulo 13 e versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, o Senhor não muda. O seu pensamento não muda. A sua forma de estar não muda. O Senhor não muda. Aliás, essa ideia de um Deus em crescimento, ou um Deus em mudança, isso é algo que é contrário às Escrituras. Nós não vemos nas Escrituras, e aliás, conforme acabamos de ler, o Senhor não muda. E é preciso todos nós percebermos isso. Quantas vezes nós não falamos já a algumas pessoas e elas depois dizem-nos: isso não é bem assim. Depois um dia, depois lá na presença de Deus, isso toda a gente acaba por salvar. O Senhor salva todos e pronto. Isso não é verdade. Isso é completamente falso. Não acrediteis numa coisa dessas. Porque o Senhor não muda. E quando nós lemos que nas Escrituras que quem não crê já está condenado, está mesmo condenado. Quando nós lemos nas Escrituras que quem não crê, então o Senhor diz que será lançado no inferno, no lugar em que as Escrituras dizem que é um lugar onde há pranto e ranger de dentes, onde há sofrimento, onde há escuridão. Podem ter a certeza que é isso mesmo que vai acontecer. Porque é isso que Deus diz. E como nós temos lido, Deus não muda. Ele é, de facto, imutável. Portanto, essa ideia de um Deus que muda, que hoje diz uma coisa e que depois irá fazer outra, não tem nada a ver com o Deus Todo-Poderoso.
o Criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia. Este Deus, o Deus de facto da Bíblia, esse não muda. Mas os homens mudam. Aliás, digamos que os seres morais, há três coisas, podem, entre três possibilidades, há pelo menos três possibilidades de direção, pelo menos numa o homem irá. Ou seja, o homem pode tornar-se de pior a melhor, ou pode tornar-se de melhor em pior. Isto em termos morais. Ele pode mudar, pode tornar-se pior. E quantas vezes não dissermos já nós que o homem está cada vez pior? As coisas que nós ouvimos falar, as coisas que acontecem, aliás, às vezes é dito que há pessoas que envergonham os próprios animais. Porque há animais que não têm o comportamento que certos homens têm. Não têm o comportamento que certos homens assumem. Portanto, o homem está a tornar-se cada vez pior. Mas o homem pode tornar-se de pior a melhor. Ou como disse, de vice-versa. Assim como também o homem, ainda que ele possa até ser moralmente, ser até uma pessoa estável, pode acontecer, e graças a Deus há homens que em termos morais são homens cumpridores, quando falo homens e mulheres cumpridores, homens com responsabilidade, mas no entanto pode acontecer e acontece também mudança, em que a pessoa se torna de imatura matura, ou vice-versa. Também há pessoas que se tornam maturas e depois tornam-se imaturas, comportamentos imaturos. Portanto, Deus não muda, mas o homem muda. O homem pode de facto tornar-se de melhor a pior. Pode realmente haver uma mudança no homem, mas uma coisa é certa: em Deus não há mudança. Porque Deus não pode ser melhor do que o que é. Deus não pode ser mais santo do que aquilo que foi ou aquilo que é. Deus é aquilo que sempre foi. Nele, de facto, não há mudança. Nele não há mudança. Ele é o mesmo que era desde sempre e será o mesmo para sempre. Ele, portanto, não muda. Porque Deus não pode, repito, ser melhor do que aquilo que é. Porque se Deus pudesse ser melhor daquilo que é, então Ele não era Deus. E quando nós pensamos num Deus que pode tornar-se ainda melhor, ou seja, quando nós pensamos agora num Deus que é castigador, num Deus que de facto castiga, e pensamos que depois, na eternidade, então Deus vai mudar, e então vai alterar todas as coisas, e vai aceitar toda a gente, e não vai castigar ninguém. Esse é o Deus que tu crias na tua cabeça. É o teu Deus, não é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que eu crio na minha cabeça, que eu crio na minha mente, mas esse não é o verdadeiro Deus. E quando eu penso dessa forma, eu não estou a pensar em Deus, eu estou a pensar numa criatura. Porque se eu pensar em Deus, eu estou a pensar no Criador. Agora, quando eu penso num Deus que pode mudar, então eu não estou a pensar no Criador, eu estou a pensar em alguma criatura que eu próprio estou a criar, que eu próprio estou a inventar, que eu próprio estou a criar na minha cabeça. Portanto, eu estou
a pensar numa criatura, eu não estou a pensar no Deus Criador, no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, porque esse não muda. O seu pensamento não muda, a sua forma de agir não muda. Ele é imutável. Ele, de facto, não muda. Os homens mudam, porque os homens são criaturas. Agora o Criador não muda, porque o Criador, ele é autoexistente, ele é autossuficiente. Ninguém o criou e ele não precisa de ninguém para existir. Ele é o que sempre foi e é o que sempre será por toda a eternidade. Ele de facto não muda, mas realmente os homens mudam. E Deus não muda, porque o homem muda, porque o homem é composto de várias partes. O homem é composto de várias partes. Agora Deus é único. Deus não é composto de várias partes. Ele é único. Ele é único. Agora os homens são compostos de várias partes. Os homens mudam. Os homens, nós, neste momento podemos estar alegres. Logo a seguir podemos estar a chorar. Agora podemos estar de mau humor. Logo a seguir podemos estar a rir. Nós a seguir trabalhamos. Nós a seguir descansamos. O homem muda constantemente. Aliás, como diz o poeta, o mundo é composto de mudança. Não é? Tudo muda neste mundo. Tudo muda. Tudo muda neste mundo. De um momento para o outro. As coisas mudam. As coisas, de facto, mudam, alteram-se, evoluem de uma forma tremenda, numa rapidez, de facto, tremenda. Mas Deus não muda. Não muda moralmente, não muda em termos espirituais, porque Ele não é afetado por nada que seja exterior. Ele não é afetado por nada. Agora nós somos, de facto, afetados por aquilo que nos rodeia. Portanto, Deus é aquilo que sempre foi. Nada do que foi que Deus disse que Ele era será alterado. Nada. Nem nada do que os profetas e os apóstolos disseram acerca dele se modificará. Tudo se manterá. Porque de facto Deus, Ele não é afetado e Ele não muda. Porque Ele é Deus. Não é homem para que mude. Não é homem para que sofra alterações. Antes, pelo contrário, o homem muda. Mas isso não é mau. Até certo ponto, não é mau o homem mudar. Aliás, Deus quer que o homem mude. Deus quer que o homem mude. Deus quer que o homem se torne naquilo que Ele quer. Deus quer mudar o homem. Portanto, a mudança em si não é má. Aliás, até é motivo para darmos graças a Deus, porque Ele permite que o homem mude. E mais, Ele quer provocar a mudança no homem. Ele quer que o homem se torne diferente daquilo que o homem é hoje. Ele quer que o homem se torne diferente. Ele quer, de facto, que o homem mude. Mas essa mudança não é pelas circunstâncias, não é por aquilo que circunda o homem. Essa mudança é provocada pelo Espírito Santo. Essa é a mudança que Deus quer provocar, que Deus quer que aconteça no homem. Portanto, é a mudança que Deus quer que realmente aconteça no homem. Na segunda carta aos Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3,
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, e verso 18, diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, Deus quer que o homem mude. Quer provocar a mudança no homem. Deus quer que tu mudes. Eu dou graças a Deus, porque nos dias da minha juventude, Deus mudou a minha vida. Eu dou graças a Deus, porque nos dias da minha juventude, houve um dia em que o Senhor abriu os meus olhos e eu pude ver quem eu era e ver quem Deus é. Eu pude ver quem eu era à luz das Escrituras e eu pude perceber que era um pecador. Um pecador e que por causa disso estava perdido. E por causa disso, por causa do pecado, eu estava separado de Deus. E pude perceber que continuando por esse caminho, continuando por aí, o meu fim era a perdição eterna. Era a eternidade longe, separado de Deus. Era esse o meu fim. Mas eu pude perceber que Deus não queria que isso acontecesse. Eu pude perceber que Deus me amava. Eu pude perceber que quando o Senhor Jesus Cristo estava naquela cruz, Ele não estava morrendo a sua morte, Ele estava morrendo a minha morte. Ele não estava ali por causa dos seus pecados, Ele estava ali por causa dos meus pecados. Os meus pecados lhe caíram sobre Ele. Ele foi àquela cruz para pagar o preço pelos meus pecados. E eu percebi que era de Jesus que eu precisava. E então eu lhe disse, eu lhe agradeci, eu reconheci o Senhor Jesus como o meu Salvador. E a partir desse momento, eu me tornei um filho de Deus. Ou seja, o que é que significa arrependimento? Arrependimento significa mudança de direção. Significa que eu estava a ir numa determinada direção e eu percebi que esse caminho estava errado, que esse caminho me conduzia à morte eterna, me conduzia ao sofrimento eterno. Eu percebi isso. E então eu me arrependi. Eu reconheci o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu reconheci que era pecador. Eu reconheci que precisava de Jesus. Eu reconheci que Deus me amava. E então eu mudei completamente de rumo. Eu até aí vivia de costas voltadas para Deus e a partir desse momento eu fiquei de frente para Deus. Eu mudei de rumo. Eu nasci para uma nova vida. Eu nasci para uma vida com Deus. E nasci para Deus. E graças a Deus por todos aqueles que aqui estão e que já se arrependeram, que já nasceram de novo, que são hoje filhos de Deus, pela sua graça, pelo seu amor. É esta mudança que Deus quer que aconteça na tua vida. É esta mudança que aconteceu na minha vida, que aconteceu na vida de muitos que aqui estão. Mas é essa a mudança que Deus quer que aconteça em todos os homens. Porque o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz por todos. Não morreu na cruz apenas por nós que estamos aqui. Ele morreu por todos. Ele morreu por aqueles que estão lá fora. Ele morreu por aqueles que hoje continuam de costas voltadas para Ele. Mas Ele morreu por eles. Ele morreu por ti. Ele morreu por mim. O Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por todos os homens. E a vontade de Deus, o prazer de Deus, a alegria de Deus é que todos se arrependam. É que todos se voltem para Ele. É que todos mudem. E mudem para Ele. É esta mudança. As Escrituras falam-nos inclusivamente de um velho homem
e um novo homem. Em Efésios, no capítulo 3, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 25, diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O velho homem, nesse velho homem, o que é que existia? Existia a mentira, existia tanta coisa má. E Deus mudou a nossa vida. Agora vivemos uma nova vida. Somos um novo homem. E, irmãos, quantos testemunhos podiam ser dados, se calhar, por cada um de nós também, como o Senhor mudou a nossa vida. Como o Senhor transformou a vida de ladrões que se tornaram homens honestos. Quantas vidas verdadeiramente terríveis o Senhor, de homens fizeram coisas tremendas, o Senhor mudou as suas vidas, tornou-os em homens completamente diferentes, com comportamentos totalmente diferentes. Isto é mudança. Esta mudança só Deus pode operar. Só o Espírito Santo pode operar. Esta mudança não acontece de outra forma. Quantos homens tentam ser diferentes, querem ser melhores, tentam ser diferentes, mas continuam a cair sempre no mesmo. Porquê? Porque esta mudança só Deus pode operar. Nascer do velho homem para o novo homem. Nascer para uma nova vida. Numa vida, enquanto no velho homem era vivida sem Deus, esta nova vida é vivida com Deus. E mais, ela é vivida influenciada por Deus. E por isso, irmãos, o Senhor muda as pessoas, muda o seu pensamento e muda através da sua palavra. Ele me mostra quem Ele é. Ele me mostra o que Ele pensa. Ele me mostra e vai provocando em mim coisas que eram completamente diferentes, que nada têm a ver com o velho homem. Esta é a mudança que Deus quer realmente operar na vida de cada um de nós. Graças a Deus por aqueles em quem o Senhor já operou esta mudança, mas ela não está terminada. Ela não está terminada. Ela não termina a não ser no dia em que o Senhor nos chamar à sua presença. Cada dia o Senhor quer mudar a nossa vida. Então, alguns poderão perguntar, o que é que me serve? Para que é que me serve eu saber que Deus é imutável? Para que é que me serve saber que Deus não muda? De facto, se não acreditas em Deus, isso não serve de nada. Se não crês em Deus, se não crês nesta palavra, se não crês de facto em Deus, então esta palavra, como outra coisa qualquer que se relacione com Deus, não muda nada, não te serve para nada. Se de facto não te preocupa a eternidade, se não te preocupa depois o que vai acontecer depois da morte, se não estás preocupado com nada disso, então esta verdade não te serve para nada. Não tem qualquer proveito. Mas essa é uma escolha que tu fazes. E assumes as consequências dessa escolha. Se realmente não queres, se não acreditas, se te é indiferente se Deus é mutável ou é imutável, então isso realmente não te serve absolutamente para nada. Mas essa é a tua escolha. Essa é a tua decisão. E essa é a tua responsabilidade. Não é a responsabilidade de Deus. Nem é a minha responsabilidade. A responsabilidade é de cada um. A responsabilidade é individual. Deus fala.
Deus mostra e cada um escolhe aquilo que bem entender. E por isso Deus nos capacitou agora falta a palavra, o livre-arbítrio. Por isso Deus nos deu essa capacidade de escolher o que fazer, o que querer. Se não queres querer em Deus, o problema é teu. Faz como entenderes. Eu dou graças a Deus por querer em Deus. Porque Deus se revelou ao meu coração. E o facto de eu saber que Deus é imutável, para mim é importante. Para mim é uma segurança tremenda. Eu saber que aquilo que Deus disse no passado, Ele manterá sempre. Porque então que descanso teria eu se eu soubesse que Deus mudava as coisas? Que Deus dizia uma coisa no passado e agora dizia outra, sabia eu lá se Ele não iria dizer outra depois no futuro? Que segurança que eu tinha nisso? Mas eu posso estar seguro porque Ele não muda. Eu posso dizer eu estou salvo porque Ele me diz que eu estou salvo. Porque Ele me diz que eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu estou salvo. E eu sei que Ele não muda. Eu sei que Ele, a meu respeito, aquilo que Ele diz a meu respeito não muda. Nada muda. Por isso, o facto de eu saber que Ele não muda me dá um descanso tremendo. Me dá um gozo tremendo. Me dá uma alegria tremenda. E me faz confiar ainda mais neste Deus que é digno de toda a confiança. Se não queres crer, só lamento. Fico triste se optares por não crer neste Deus. Eu sou feliz com o meu Deus. Eu creio em Deus. E creio que Ele me ama, me amou, me ama e me amará eternamente. Porque Ele não muda. Os homens mudam. Quantas pessoas te disseram já que te amavam e a seguir te desiludiram? Quantas pessoas te disseram que eram fiéis e a seguir foram infiéis? Mudaram. Quantas pessoas, quantas vezes chegamos ao pé de algumas pessoas e elas estão de mau humor? Mas uma coisa eu sei, o meu Deus nunca está de mau humor. Ele está disponível para mim sempre. Ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. E eu sei que é assim mesmo. Ele diz que os seus olhos estão sobre mim. Diz que os seus ouvidos estão atentos às minhas orações. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele me ouve. Eu sei que Ele me vê. Eu sei que Ele cuida de mim. Porque Ele me promete. E aquilo que Ele diz, Ele faz. Ele não muda. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele, lemos há pouco, o Senhor disse, eu, Senhor, não mudo. O nosso Deus, irmãos, é tremendo. É o nosso Deus, é o meu Deus, que é digno de toda a confiança. E aquilo que me alegra é ver almas a confiarem desta forma no meu Deus. É isso que me alegra. E é por isso que eu sirvo ao meu Deus e sirvo levando a mensagem e transmitindo a palavra, porque eu quero que todos aqueles que a ouvem sejam como eu, felizes, tendo o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria, a alegria da salvação, a confiança neste Deus que é digno de toda a confiança. Vivemos num mundo que muda, vivemos num mundo onde por vezes vamos às repartições e encontramos de cara com pessoas mal dispostas. Quantas situações ficamos tristes porque as pessoas agora estão bem dispostas, logo estão mal dispostas, agora estão disponíveis, logo a seguir já não estão. Este é o mundo onde vivemos. Mas é tão bom saber que o meu Deus não muda. Ele é fiel. Irmãos, este Deus é o mesmo que um dia disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Deus que disse isto há milhares de anos atrás é o mesmo que continua a dizer hoje. Ele continua a dizer. Ele continua a estar no mesmo sítio onde estava quando deu o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Ele continua a estar de braços abertos e diz: vinde a mim. O convite de Deus não mudou. Ele continua. E eu espero que nenhum de nós rejeite este convite do Senhor. E para terminar, irmãos, como eu disse há pouco,
a mudança não terminou. Deus quer tornar-nos melhores do que o que somos hoje. Deus quer tornar-nos melhores do que aquilo que somos hoje. Nós que somos seus. Deus quer tornar-nos melhores. Deus quer mudar o nosso pensamento. Deus quer que pensemos melhor amanhã do que pensamos hoje. Ou pensamos melhor hoje do que pensámos ontem. Deus quer que sejamos melhores pessoas hoje do que fomos ontem. O Senhor quer mudar-nos. Deixemos que Ele nos mude. Deixemos-nos afetar por Ele. Deixemos-nos afetar por esta palavra. E então, irmãos, nos tornaremos cada vez mais semelhantes a Ele. E é isso que o Senhor quer. É tornar-nos cada vez mais semelhantes a Ele. Irmãos, Deus não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.